o Natal Luz. É uma coisa que eu tenho que fazer realmente. Mas acontece que ele foi suspenso por causa das enchentes e tudo, né? E muita gente faliu e tudo. Esse é o retorno vitorioso, né? Uhum. E foi na rua, então, assim, bem democrático. Tinha cadeira para quem quisesse pagar R$ 450, mas meus amigos levaram cadeirinha de praia. Eu fiquei bem na frente das gradezinhas, enxergando tudo. Eles vinham brincar com a gente. Uma coisa assim. É que foi no Guinness agora para o maior Natal do mundo. É, tu já viu? Nossa Senhora, caramba! Tu tá tão bonita, com essa cor bonita para uma dama, assim, muito Obrigada. respeitável. Como é que tu tá, meu amor? Tá tudo bem aí? Tudo bem, e por aí? Ó, eu tô com meu bichinho ali, ó. Esse aqui é o viúvo, né? Ele é o que. A Lupinha morreu, é o meu parceiro querido, que tá deitado na caminha. Ele não tá querendo comer, mas depois ele come. É uma fofura. Eu cuido dele com todo carinho. Até minha empregada veio ontem aqui, porque eu passar muitas horas fora. É um companheirão. Tá tudo. Olha, eu chutei o pau da barraca de comida esse fim de ano. Quer dizer, eu tinha emagrecido 5 quilos. Não sei se tu já quer começar, não sei como é que tu Vamos trabalha, que sabe. quero te ouvir, quero saber, porque assim, pelo que a gente conversou no WhatsApp até agora, Ah, eu percebo que, claro, hoje teve o evento do Natal Luz, mas de modo geral, você está tendo horários um pouco confusos na sua rotina, né? A hora de dormir, é. a hora de acordar, a hora de fazer as refeições. Isso já é um indício claro de que tem muita coisa para ser feita, porque quando a gente organiza os nossos horários, a gente organiza os nossos hormônios. E quando a gente organiza, Eu não tinha pensado nisso, a gente mas é organiza verdade. tudo. Então, é isso, assim, eu quero entender um pouco mais os detalhes, mas para mim está muito claro, assim, onde são os pontos, né? Como é que é o teu trabalho? É isso que eu queria saber, quanto custa e como é que a gente faz? Uhum. Então, eu quero também te ouvir um pouquinho antes, tá? Então, eu quero saber, Ah, assim, como foi para ti esses últimos dias? Você tinha emagrecido 5 quilos, e aí o que aconteceu? Me fala um pouquinho. bom, eu não pesei, né? Mas assim, esses meus amigos que eu tenho ido para a praia fim do ano, agora também para o Natal Luz, eles têm uma organização de horários que eu entrei nesse ritual, esse ritmo. Uhum. E já era desorganizada, eu fiquei mais. Bom, eu tenho nutricionista, além da Uhum. terapeuta lá na clínica da memória, uma vez por semana. A nutricionista de 15 em 15. E a Uhum. última vez que eu fui, eu tinha emagrecido 5 quilos. E eu preciso Uhum. emagrecer mais Uhum. ainda. Uhum. Eu nunca tive esse peso, né? E preciso não só pelos joelhos, que eu estava com as pernas para cima. Já porque eu apliquei o ácido hialurônico na sexta-feira, né? Aham. E aí eu estava com gelo, subi a serra com gelo no joelho, mas hoje estou bem legal. Uhum. Essa coisa da minha limitação, né, de movimento, que me irrita profundamente, Aham, faz sim, parte imagino. do ritmo do envelhecimento, o que é uma merda, tá legal? Vamos combinar? O Uhum. envelhecimento é uma merda. Os penteios lá de baixo desaparecem, vem tudo pro rosto. O pé da gente aumenta, a xoxota seca. O que mais eu faço? Porra! E a minha mobilidade reduzida me deixa ansiosa. Uhum. Mas só que essas pessoas é um casal assim com idade mais madura, queridos, que são pais de um amigo meu que foi colega de teatro por 6 meses. A gente ficou amigo para sempre. Aí eles me convidaram para ir pro Natal e Ano Novo na praia aqui do Imbé, né? E eu tinha a opção de ficar com a minha para ir para Brasília. Eu não fui, estava ruim por causa dos aeroportos. Aqui a minha irmã nunca consegue uma família estendida como eu sempre consegui, porque eu morei longe tanto tempo, e o meu sistema de agregar é diferente do dela, né? Minha Aham. irmã
A minha irmã é a minha querida que eu criei desde pequena, né? Que tu sabe, com a minha filha é bem difícil de dizer não, Uhum, mas tenho aprendido muito. uhum, Só um pouquinho, que eu estou um pouquinho ansiosa, peraí. tá. Só um minuto. Vamos lá. Aí, hum, não é a primeira vez que eu vou. São pessoas amorosas, mas tanto meu amigo como os pais, eles veem filme até mais tarde. Eu amo filme. Tinha uma Uhum, televisão grande. Então, a minha rotina, desde que eu conheço eles, que se eu deitar tarde, eu levanto tarde, regular todas as refeições, é isso. Daí agora eu só vou almoçar lá pelas tantas que eu não vou ter fome. Eu sim, tomei tá. café pouco. Uhum, Mas o meu ritmo é matinal. Eu não sou uhum, da noite, eu sou do dia. Até de uhum, manhã na faculdade eu estudava às 5 da manhã, porque era o horário que mais eu estava livre. Bom, e aí lá no Imbé, uma casa com 3 quartos, tinha 8 pessoas inicialmente, mas me deram um quarto só para mim. Enfim, né? A gente estava apertado, mas estava feliz. Só que é o seguinte, uhum, o meu amigo, praticamente, o Regis Filho, tem o Regis pai e tem o Regis Filho. O uhum. Regis Filho não dorme praticamente à noite, depois ele dorme até às 2 da tarde. Esse Aham, casal é o ritmo dele. Esse casal, especialmente o pai, o Regis pai, adora ver filme, eu também. E o Regis filho também. Então a gente ficava até mais tarde vendo filme, eu deitava mais tarde, a gente tomava café da manhã 11h30, ia para a praia, né? E lá comia um monte de petisco. Aí mais tarde fazia um almoço janta, mais lá para de tardinha, assim, né? Mais ou uhum, menos. Mas o meu ritmo aqui também estava assim, porque eu tenho uma. Olha só, o tamanho da TV maravilhosa, tem esses quadros ali que eu pintei na Índia, que são maravilhosos também, né? Que eu não imaginava. E aí, além desse meu sofá aqui da mamãe, que é uma delícia, aí é o seguinte, né? Eu também, aqui em casa, mesmo sem ir para a praia, costumo deitar depois da 1h30, uhum, ultimamente. Mas o que me atrapalha é tudo, a comida, etc, né? E aí, isso aí tá, eu não consigo nem chegar lá no meu gabinete, que é o local onde eu gosto de ler, de meditar, que tem ar-condicionado agora, tem tudo. uhum, E claro que o problema do joelho, ele me atrapalhou tudo, né? Porque eu apliquei o ácido hialurônico na sexta, o que me garante 3 ou 4 meses sem dor, inclusive para os nossos retiros lá em Biraquera, né? Então, uhum, eu tenho indicação de cirurgia, porque eu já estou sem cartilagem. E uhum, quando o médico foi aplicar o ácido, não tinha nem espaço para pôr na agulha, para ter uma ideia assim, do jeito que anda, né, essa merda lá aham, de Senado. Mas o que acontece? Essa diminuição de ritmo, além de psicologicamente me deixar muito mexida, eu tenho tentado aham, entender. uhum, Ela me provoca um gatilho de ansiedade, com certeza, porque eu sempre fui tão ativa e nunca dependi de ninguém. Agora, para ir para a praia, caminhar até minha barraca, ir para a beira do mar e tomar um banho, eu preciso de alguém do meu lado, entendeu? tá. Uxa, deixa eu te falar um pouquinho. O que eu vou te trazer é uma. Eu vou te trazer um pouco mais de luz sobre isso que tu está me trazendo. Então, eu vou aprofundar um pouquinho o olhar sobre o que você me trouxe, tá? Do ponto de Uhum, vista mais técnico. E pode ser que, em primeira mão, isso te gere um pouco de tensão, mas é uhum, justamente o contrário, porque eu vou te mostrar o problema e o quanto a solução está ao teu alcance, porque hoje tu está num lugar que tu está com a sensação de que você está presa nele e você não tá. E para mim é muito claro te vendo, te ouvindo falar, tá? Por quê? E eu jamais, Uxa, vou te trazer uma expectativa de algo irreal. O meu trabalho é totalmente baseado na realidade.
Então, assim, eu tenho pavor de promessas milagrosas, promessas mirabolantes, promessas de vida perfeita, porque isso não existe. Eu trabalho com vida Essa ilusão real, não existe. exatamente, sem ilusão. Real, pé no chão da tua vida, o teu pé no chão da tua vida. E também não adianta eu te prometer coisas que não são factíveis na tua realidade hoje, né? Então, o que eu quero te trazer? Ó, ouve bem o que eu vou te falar. O sono, tá? Existem 3 pilares da saúde, genericamente falando. Então, se a gente for olhar para o macro, dentro do micro existem vários outros, né? Mas olhando para o macro, os 3 pilares da saúde são sono, alimentação e movimento, tá? Então, o movimento é o que regula o teu metabolismo e fortalece a tua estrutura. O alimento é o que dá a matéria-prima para o teu corpo funcionar e se manter, a estrutura se manter, e também o combustível, para você ter energia para viver. E o sono é quem limpa, organiza e regenera. Ah, mas que legal, limpa, organiza e... Ah, eu não te falei uma coisa importante, regenera. Eu tenho apneia acentuada, Você usa o CPAP, né? mas o meu CPAP tem a resistência minha natural, porque o CPAP que eu comprei inicialmente é grande, é ruim de transportar, não funcionou lá fora. Aí, quando eu voltei, eu comprei um menor, né, que é mais prático e tudo mais. Só que eu não usei até agora, entende? Assim, eu tenho que botar água destilada, já está comprada água, tem tudo, mas como eu vou deitar tarde, eu nem tenho tempo de me organizar para botar o CPAP para dormir. Só que ele fez toda a diferença no meu sono. E aí é que entra o meu trabalho, entendeu? Porque o meu trabalho é o quê? Eu tenho conhecimento de exatamente o que você precisa para restabelecer o equilíbrio na tua vida. O equilíbrio do quê? Esses pilares da saúde. Então, eu tenho esse conhecimento profundo, exatamente o que você precisa. Depois do conhecimento, entra o acompanhamento, porque eu simplesmente te dizer o que você precisa fazer, você acabou de me dizer, eu tenho CPAP, eu sei o quanto me faz bem, mas eu esqueço de usar, ou não uso, ou fico com preguiça, ou não encaixa na minha rotina. Então, assim, eu estou aqui para te acompanhar nessas decisões diárias, para que a roda vá começando a girar, entende? Então, a gente vai encaixando as coisinhas, as engrenagens, para que tudo comece a fluir melhor. Porque, como você falou, você mesmo está identificando. Eu durmo tarde, daí eu já não uso o CPAP, daí eu durmo pior, daí assim vai, né? É exatamente isso. E tem uma coisa importante, né, que eu já tenho lido na neurociência, e tenho tentado entender o hábito. Os hábitos, quando eles estão instalados no corpo já. Então, Exatamente. você começa com o pensamento, ele é sono emocional, e tem todos aqueles hormônios, e ele vai, quando ele vai para o corpo, ele está instalado. E para você desinstalar é que a gente está nesse processo, né? É um processo de mudança de hábito. As duas coisas não são fáceis, a mudança e o hábito. Não são. E é isso que eu queria entrar agora. Então, assim, o mentor de saúde, que é a minha profissão, ele tem o conhecimento profundo de hábitos e rotinas saudáveis, então, o que precisa ser feito. Ele vai te acompanhar no como precisa ser feito, só que o meu diferencial como profissional, como mentora de saúde, é que eu estudo comportamento humano. E, na minha opinião, eu não quero desmerecer o trabalho de ninguém, mas, na minha opinião, mudança de hábitos sem comportamento não se sustenta. E você vai fazer, de repente vai fazer durante o acompanhamento ali do profissional, vai dar tudo certo por um tempo, mas depois aquilo vai se perdendo. Por quê? Porque o hábito antigo ele é mais forte do que você. Né? Então, a gente precisa trabalhar na parte comportamental.
né? Na mentalidade, no sistema de crença, nos padrões, tudo isso é muito importante. A gente Entendi. Então, essa parte, o que eu ia te perguntar, o que que é esse comportamental? O que que significa para ti esse comportamental? é esse sistema de crenças que você falou, É, pensamentos, né? Então, são é. sistemas de crenças que a gente tem e que a gente, eu que já tenho anos trabalhando com isso, no que você vai falando, eu já vou identificando. Uhum. Então aqui tem uma crença, aqui tem outra, aqui tem outra, e a gente vai trabalhando em cima disso. Esses sistemas de crenças, eles geram padrões de comportamento que são automáticos. Você nem tem Não, consciência. mas isso é muito importante que tu está falando. O sistema, porque eu vou escrevendo, para mim é uma maneira de também guardar. O Uhum. sistema de crenças gera esses padrões de comportamento, é isso? Exatamente, porque vem do pensamento, é bem como você descreveu, que está lá no livro o Mudando o Hábito de Ser Você Mesmo, né? É, Você é. tem um pensamento que vai gerar uma Uma ação descarga hormonal. é, e isso vai gerar uma cascata hormonal dentro de você. E muitas vezes isso é ruim, mas a cascata hormonal foi repetida tantas vezes que você viciou naquele caminho, né? Aquele padrão. Aham. Exatamente. Então a gente precisa tanto construir um novo padrão e viciar o Uhum. teu corpo nesse novo padrão, ou seja, o meu padrão hoje falando sobre sono, tá? Nossa, como é bom dormir cedo e acordar cedo naturalmente com vitalidade. Eu sou Uhum. viciada nesse padrão. Para você me fazer dormir tarde, tem que ser um programa maravilhoso. Sair para dançar com os amigos, jantar na casa de alguém que eu gosto muito, tem que valer muito a pena para eu sair do meu padrão, tu entende? Eu já viciei Uhum. meu corpo nesse padrão, né? E Porque eu o padrão da TV é muito forte, ele está aqui na frente, está cheio de colorido, a TV é maravilhosa, tem ar-condicionado, é toda aquela coisa assim, tu ficar como espectador e não precisa fazer nada. sim. Inclusive, daí tá, deixa eu continuar, porque tenho várias coisas que eu quero te trazer que são importantes, tá? Então, assim, não vou me aprofundar muito nisso, mas eu acho que tu já entendeu. Então, a gente vai criar um novo padrão e vai desestruturar o padrão antigo. Como? Identificando o sistema de crenças, que é da onde tudo Uhum. parte, tá? Nisso a gente vai mudando. Aí, Uxa, essa questão do sono, tá? A questão do sono, no teu caso, bem especificamente no caso da Uxa, tá? Tá impedindo o teu corpo de desinflamar, porque o sono reparador, ele acontece das 10 às 3. Ah, é? Sim, Uau! o sono reparador, que é o sono profundo. Esse sono reparador é o que vai reparar as estruturas do teu corpo, desinflamar o que está inflamado, toda a faxina que precisa ser feita na parte inflamada, tudo isso acontece das 10 às 3. Ah, mas se eu dormir da meia-noite às 3 adianta? Não. Esse é que é o problema. Não adianta, porque a cascata hormonal, ela está vinculada ao horário do sol e não ao horário que a gente quer. Ah, Então, é? a partir da hora que o sol se põe, o teu corpo já desliga a cascata hormonal do dia e começa a ligar a cascata hormonal da noite, que vai estar prontinha lá pelas 10 da noite. E você dormindo esse horário, o teu corpo começa a fazer uma curva, uma queda de sono profundo, ou seja, aquele sono que você morre, nem sabe o que existe. Tá lá, mortinha da Silva. E aí ele começa a voltar lá pelas 3 da manhã e o sono começa a ficar menos profundo. É o sono que a gente sonha, elabora as memórias e tudo mais. É esse sono da segunda parte da noite, tá? Uhum. Ponto Entendi. do físico, dor, joelho, mobilidade, tá sendo afetada pelo teu sono. Agora vamos para o ponto emocional, ansiedade. Assim, para mim é límpido e cristalino como água o efeito do sono na ansiedade. Em uma semana que você dormir cedo, você vai me dizer assim, Grazi do céu, é da água para o vinho que muda.
essa questão da ansiedade. Então, tem uma questão da ansiedade. Alô? Espera um pouquinho, repete, Ação porque deu uma. física. Espera um pouquinho. Repete as últimas coisinhas que deu uma parada aqui. Repete a última frase melhor. Tu falou em ansiedade. Sobre ansiedade, aí parou. Então, quando você dorme, o sono profundo, que é esse sono das 10 às 3, ele tem um impacto profundo na ansiedade. Então, em uma semana de sono profundo, que é esse sono que você dorme cedo, e claro, o CPAP vai ser muito importante nesse processo, né? Porque o sono é qualidade, você já vai sentir uma mudança drástica de ansiedade. Daí, o que eu falei? Que claro que existe uma ansiedade com um motivo real, que é a limitação física. Só que o sono também vai ajudar na limitação física. Porque quando você dorme cedo, você repara os seus tecidos, você dá condições para o teu corpo reparar os seus tecidos e começar Coitado do meu corpinho, então. Exato, coitado do meu corpinho, então, porque eu não tô garantindo a ele essa possibilidade, né? O que eu estou te dizendo, o que eu vou te trazer vai te trazer um pouco de desconforto, mas ao mesmo tempo te traz uma possibilidade de melhora significativa com algo simples. Eu estou só falando do sono, eu nem estou falando do resto. Da alimentação, hidratação, atividade física, eu nem estou falando sobre isso. Pensa nesse pacote todo, o potencial que isso tem. Tu entende? É muito grande. É real, Uxa. É real. Só que não é fácil. Então, é um trabalho em equipe aqui. A gente vai trabalhar em equipe. Eu vou dar o meu melhor como mentora, na orientação e no acompanhamento desse processo, porque é uma jornada que tem os seus processos, tem os seus ciclos e vai acontecendo com o tempo. Ela não é uma jornada de hoje para amanhã, né? Então, ela tem o seu tempo. E tem todo esse potencial de melhora pela frente, né? Esses dois sintomas que você me trouxe muito claramente, estou me sentindo muito ansiosa e estou me sentindo muito limitada. Essas duas coisas a gente já consegue melhorar muito se a gente focar só no sono. Então, pode falar que depois eu vou te contar uma outra coisa. Pode falar. Pode falar você, eu já terminei o raciocínio. E nessa experiência lá de fora, eu pedi, né? Porque também, né, essa coisa eu faço, aconteça, eu resolvo sozinha. Tem uma questão de desenvolver a humildade e pedir, entendeu? Então, para mim entrar na água, no mar, mesmo em Beck, estava mais calma, água mais limpa, mas tem alguns buraquinhos na entrada, eu preciso de alguém do meu lado forte, que se eu cair, eu não levanto. Mas eu pedi, assim, eu consegui encontrar, tem essa facilidade, o universo me proporcionou, não só de fazer amigos, de entender as pessoas, de achar criaturas incríveis, que o dono do quiosque, que nos acompanhou o tempo inteiro, do Rodrigo, ele entrou a primeira vez comigo na água, a coisa mais querida, de braço dado, eu me molhei, claro, eu não podia ir no fundo, mas ele me segurou. E na segunda vez, quem me apoiou foi o meu amigo, né, o Regis Pai. Aí veio uma onda, aí ele já me lavou a cabeça e tudo, ótimo. Mas assim, aí eu queria cumprimentar a Iemanjá e molhar a cabecinha, mas como é que eu vou me abaixar? Aquelas ondas vêm, elas fazem assim, eu caio um tombo. Então, assim, eu me permiti pedir, né, e encontrei apoio para fazer isso, né? Isso foi muito bom. E no final, esse Rodrigo nos cuidou o tempo inteiro, né? Eram as melhores barraquinhas, tinha até gazebo que ele conseguia. Mas é claro, na beira do mar, a primeira coisa, comer milho, né? Depois tinha batatinha frita, né? Então, claro, assim, tem um certo desregular aí, mas que bom, foi muito harmonioso nesse ponto. Mas assim, o que Puxa, a vida tem esses momentos e esses momentos têm o seu bem. Eles nos fazem bem. Então, é uma questão de equilibrar, né? Então, ter um dia a dia que te contempla, ou seja, que te traz tudo que é essencial, um bom sono, hidratação, uma alimentação nutritiva, uma atividade física que fortalece o teu corpo, isso é o teu dia a dia. Agora, o eventual vai acontecer, isso é bom. A gente não vai
viver uma vida de privação, porque não faz nenhum sentido. Não é sobre encontrar o equilíbrio, né? E aí, eram festas, né? Mas assim, então, eu rejeitei completamente a carne, nem o Chester eu quis comer. Eu já fui vegetariana há muito tempo. Mas eu respeitei isso, então comi as outras coisas, castanhas, nozes, né? Doçuras também. E foi muito agradável, mas eu não consegui comer nenhum tipo de carne. Mas isso eu respeito, já fui até macrobiótica, aí a gente não come nada de carne, eu me sinto muito bem. Mas assim, os horários, eles são fundamentais, que no outro dia a gente está toda desregulada. Você não come carne hoje? Não, não comi nas festas, mas eu como, eu como. Come. Eu Não, tô isso comendo. é fundamental para a tua musculatura, né? Não, inclusive a nutricionista receitou e eu comprei uma lata grande de whey, né? Tem até aqui para tomar, né? Com gosto de chocolate, uma delícia. Esse eu tô fazendo, isso eu tô tomando, né? E estou fazendo exercício físico, que é o Pilates, que eu retornei terça e quinta. Agora eu pretendo voltar também para a hidroginástica, nem que seja uma vez por semana. Aí eu posso garantir umas 3 vezes por semana com atividade física, né? E aqui perto, no meu clube náutico gaúcho, que é bem legal, e ter esse ritmo, né, que eu não tinha, que agora estou retomando. Isso. E a vida é sobre ritmo. Eu gosto mais da palavra ritmo do que de rotina, porque a rotina às vezes dá uma ideia de algo muito fechado, muito quadrado, que não tem flexibilidade. E o ritmo tem flexibilidade para a vida, porque a vida não é linear, né? Tem uma carta do tarô dos índios que fala em ritmo, que se tu não está em harmonia com o teu ritmo, tudo mais não funciona. Exatamente, esse é o meu E trabalho. o médico aqui do Mãe de Deus Center, que quando não tinha ainda a invasão das águas, um querido, ele disse, olha, com o envelhecimento o nosso cérebro muda. E isso me ajudou muito. E a gente precisa entender a mudança do ritmo. Então, assim, tudo que eu preciso aceitar, que eu tenho trabalhado em relação ao envelhecimento, tem a ver com o ritmo. Mudou o meu ritmo, fim. Eu não sou mais aquela criatura, eu sou o que eu sou, mas eu não tenho mais aquela agilidade de fazer milhões de coisas como eu fazia, Isso é entendeu? bem importante, mas tem um contraponto aí. Eu concordo plenamente com isso que você está trazendo, e essa aceitação dos ciclos da vida é muito É, importante, e do ritmo que muda com o tempo, e a gente vai se tornando mais sábio e menos fazedor. Então, deixa para os outros fazerem que estão na sua fase de fazer. O seu momento agora é de sabedoria, de soberania, né? Então, você é a que sabe, e os outros são os que fazem. Né? Isso é muito importante. Porém, tem um outro ponto que é o que eu estou querendo te mostrar aqui, Usha. Existem pontos grandes de transformação na tua vida hoje. Ou seja, existe um potencial muito grande de melhorar muito a tua qualidade de vida, entende? Com pontos que precisam ser ajustados. E esses ajustes, eles são razoavelmente simples de fazer. É mais simples do que uma cirurgia, por exemplo, né? E que vai te trazer um bem-estar de longo prazo, né? Porque vai permitir que o teu corpo comece a restabelecer o equilíbrio em si. Então, talvez tenham vários desconfortos que você está sentindo hoje, ansiedade, cansaço, a mente mais confusa, isso, dor no corpo, isso tudo tem a ver com o teu sono. e tem mais, né? Aquilo que eu te falei, que eu descobri há pouco, eu tenho tal de TDAH, mas não é acentuado. A minha apneia é acentuada, mas o TDAH, ele não, ele não é necessário medicação, mas me confortou saber que é isso, porque aí as minhas atrapalhações com o horário, de me atrasar, enfim, né, de fazer confusão com a agenda, eu consigo entender muito melhor, Uhum. E eu que é posso o te dizer assim, funcionamento ó, do meu cérebro. sim, tem isso, mas o sono vai melhorar isso.
Vai Ah, tirar completamente? Talvez não, porque talvez exista realmente uma questão cognitiva do TDAH. Mas uhum. com 42 anos, quando eu durmo mal, a minha memória e o meu foco ficam completamente alterados, com uma noite de sono ruim. É aquela coisa assim, ai, que eu queria fazer mesmo? Eu vou contar uma coisa para alguém e eu falo, mas o que era que eu ia dizer? Fico bem lelé. Isso é cientificamente comprovado. O sono profundo, que é esse da primeira parte da noite, ele altera muito o nosso foco e a nossa concentração e a nossa memória. Foco, concentração e memória. Então, essa confusão mental, ela também está no sono. Mas, Grazi, meu Deus do céu, então se cura tudo com uma noite de sono? Não se cura, mas se melhora muito. E melhorar muito já não seria bom? Melhorar dor no corpo, melhorar confusão, memória, melhorar disposição, Bom, é ótimo ansiedade. em todos os sentidos, porque tem uma hora que parece que eu tô solta no universo e sem uma direção harmônica. É isso, é isso. Uhum, É. uhum, E eu sempre tive uma direção. É uhum, claro que a aposentadoria, as minhas atividades diminuíram para caramba, não estou assim que nenhum compromisso assim absoluto. Eu estou uhum, podendo dispor dos meus horários, aí é que fica confuso. Já que antes eu tinha horário para cumprir, estava correndo, fazia tudo, agora eu não tenho. Então, uhum. assim, essa lassidão, essa flexibilidade total, para mim, que sempre tive tudo quanto é horário organizado por necessidade, isso é uma confusão agora, entende? Claro, mas isso também a gente trabalha, Uxa, porque construir uma rotina também é construir, porque o que é tempo? Tempo é um espaço onde as coisas acontecem, né? É. Então, nesse espaço onde as coisas acontecem, por exemplo, o espaço de um dia, o espaço de uma semana, a gente pode olhar com consciência e começar a preencher com coisas que fazem sentido. Não é mais aquela rotina corrida com eu tenho que fazer, eu tenho que produzir, eu tenho que entregar, eu tenho que provar, eu tenho que. Não. Agora, o que me dá prazer? O que E eu aí que sempre tá, quis fazer e nunca fiz? aí que tá. O que me dá prazer é muito mais difícil de descobrir, porque eu não me permitia isso, eu não tinha tempo, eu não Aham, tinha, nem conseguia pensar no que me dava prazer. Como eu tenho todo o aham. tempo do mundo, eu não sei mais o que me dá prazer. Eu Claro, sei, eu sei, eu é entendo. impressionante, Não, impressionante mas isso. não é um privilégio teu, infelizmente, Uxa. Infelizmente, isso é uma síndrome do universo feminino. A Ah, é? gente, a gente rasgou, queimou o sutiã, sei lá o que a gente fez, e daí a gente entrou num modus operandi que é de provar para o mundo que eu sou capaz. E nessa loucura de provar para o mundo que eu sou capaz, eu esqueci que eu tenho necessidades e que eu sou um ser humano, entende? E que eu tenho as coisas que eu gosto, as coisas que eu não gosto. Então a gente atropelou isso tudo para provar para o mundo que a gente era capaz. Isso, assim, todas as mulheres que eu atendo. Eu não sou só multitarefas, mas tu imagina só, na profissão que eu escolhi, eu fui das primeiras mulheres magistradas. Eu não tinha só que fazer, que era muito, eu tinha que provar que eu era boa, porque no universo Uhum, masculino, que a mulher só entrou em 73, né, uhum, porque até então a mulher passava nos concursos e quando chegava na parte psicológica, eles rodavam as mulheres. uhum, E aí, em 73, a Maria Berenice Dias foi a primeira que entrou, entendeu? uhum, E demorou muito ainda para ter uma desembargadora, até vim de Brasília quando ela foi desembargadora, né? Demorou uhum, muitíssimos anos. E eu me lembro que as primeiras viagens que eu fazia de pela alternativa para cima e para baixo, dando palestra, tinha desembargador que me parava no corredor e dizia: Ah, já vai viajar de novo? Eu digo: Sim, eu fui pela alternativa, me convidaram, Congresso de Execução Penal.
E as suas sentenças como estão? Eu digo, olha, eu tenho que trabalhar até. Eu trabalhava adiantado, um dia antes, para deixar tudo encaminhado, porque eu ia viajar e na volta eu tinha pilha de processo que ninguém fazia para mim. Ah, mas a senhora poderia ajudar outros colegas que não que estão com as sentenças atrasadas. Bem assim, o cara me disse. Eu disse, olha, eu acho que eu faço muito mais pelo Brasil, pelos encarcerados e tudo mais, fazendo o que eu faço, do que ajudar alguém que não conseguiu dar sentença. Que absurdo! Eu nunca ganhei nenhuma Exatamente, mas diária. a mulher também tem isso, ela não pode se destacar. Ela tem que ficar no operacional, na fazedora de coisas, né? É Então, quem tem que brilhar são eles, a gente não podia brilhar. aham, E eu ainda peguei assim o ápice dessa transformação, porque agora está muito mais fácil, né? Quer não dizer, tem dúvida, com houve certeza. Que bom que você teve essa teimosia. Que bom que você teve essa teimosia. Então é isso, entende, Ucha? Naquele Aham, momento, essa teimosia, esse fim-capé, esse trabalho que você desenvolveu, ele fez sentido naquele tempo. Mas a vida é feita de ciclos. é. Ela muda e se renova. Agora não faz mais sentido. Então, fez sentido, construiu a mulher potente que você é hoje e também deixou uns resquícios aí não tão positivos que essa não ter uma conexão tão íntima consigo mesma, não saber o que gosta, mas agora está na fase de fazer isso. Te lembra a minha pergunta para o Sarra, né? Sobre o protagonismo, né? Quer dizer, eu perguntei, mas ele não respondeu, mas eu escrevi uma pergunta para ele falando sobre a história de protagonizar. Isso é uma beleza para o ego, né? Você ser a protagonista, ser chamada para falar, para isso, para aquilo. Uma vez por ano tem um congresso de execução penal, que agora eu vou de novo para Minas Gerais. E eu tenho que dar espaço para os outros também protagonizarem, né? Não precisa ser só eu, a única atriz, que também não fui só por minha causa que tudo aconteceu, eu tive apoio, a uma impulsionadora, mas os outros, né? Mas eu me habituei tanto a protagonizar que para o meu ego passar por uma atitude de receptividade, de procurar sentir, de entender que os outros também têm que protagonizar, vai, isso é muito forte. Eu quero te contar a história de uma aluna minha, tá? Ela, inclusive, agora saiu de férias, algo muito difícil para ela. Ela, ela é uma mulher de 60 e poucos anos, ela é dona de uma grande empresa que, com certeza, da Uniagro, conhece, né? Quem? Que? Uma grande empresa do Rio Grande do Sul, ela é dona. E ela não é só dona, ela é sucessora do pai. Vá, que responsabilidade. Exatamente. Então, o que acontece com ela? Exatamente essa mesma questão. A vida inteira, ela teve que assumir essa responsabilidade, esse papel da filha. Hoje o pai tem 100 anos, está entrando em demência, não tem mais condições de tomar decisão de nada, a responsabilidade caiu 100% no colo dela. E os irmãos, aquela coisa, né? E aí, quando ela chegou, para mim foi em outubro do ano passado, para te ver como pouco tempo, grandes mudanças. Outubro do ano passado. Ela chegou tendo uma série de sintomas, palpitação, crises de ansiedade, enjoo, tontura, um monte de sintomas. Ela estava tendo insônia, um monte de coisas físicas. Foi isso que trouxe ela para mim, tá? Que ela chegou até mim por Uhum. esse. E eu comecei a ouvir ela e entendi. Eu falei, nossa, essa mulher tá com uma sobrecarga gigante. Como é que ela não vai estar tendo crise de ansiedade? Como é que ela não vai estar tendo palpitação? Ela tá com uma bola dentro do peito que ela não, né, assim, não tá administrando bem. Então, ao invés de nós focarmos nos resultados físicos, a gente foi para o comportamental. Porque ela não conseguia se permitir não trabalhar das 7 às 19, ela não conseguia não estar em todas as reuniões, ela não conseguia não estar na frente de todas as decisões, ela não conseguia.
E isso estava acabando com a saúde dela. Tu entende como o comportamental é muito importante? Então, quando eu olhei para ela, eu identifiquei e falei, cara, não é por aqui, é por aqui. Hoje, ela está tirando férias em Nova York com o namorado, marido, enfim, companheiro, coisa que ela não conseguia se permitir, porque como que ela ia abandonar a empresa? A empresa, e o pai dela dizia muito isso, assim, sabe aquela história do olho do dono que engorda o porco, essas coisas? Então, ele tinha muito essa mentalidade de que o dono não pode se ausentar, e ela aprendeu bem direitinho, só que ela estava adoecendo com isso. Entende? Então, assim, é possível. Tem uma coisa que me lembrou agora com essa atitude, desse exemplo comportamental que me faz sobrecarga, que tem a ver com a minha família, que sempre foi o maior peso para mim. Um peso absurdo, com transtorno bipolar, com doença, uma doença pesada mesmo, que agora tem a ver com a minha irmã, e esse ônus ainda carrego, né? E isso me deixa muito angustiada. Ela está com 63, o filho é juiz federal, acabou de assumir, e não quer pagar nenhum plano de saúde para ela. Ela acabou de passar 8 horas num posto do SUS, lá e Hospital do Novo Hamburgo, para fazer um exame. Mas Quer que dizer, horror. isso, né, eu vou ter que falar com ele agora, isso me dá muito desgaste, ele já sabe disso, a gente já comentou, ele é filho único. A obrigação dele é essa, mas o meu encargo foi cuidar desses meus 2 irmãos desde pequenininho, eu já te disse isso, eu acho, né? Desde pequenos, eu fui mãe deles, e eu recebi ela nenê, que a mãe teve depressão pós-parto, e me entregou. Nenê, não amamentou, não fez nada, eu que dormia com a mana com estafilococo dourado nos rins. E qual a sacanagem maior? Ela, no leito de morte no Moinhos, me chamou para dizer que se eu prometia que ia cuidar das crianças. As crianças já estavam casadas, já tinham filho. Meu Deus. Esse encargo continuou comigo. O que me estressou esses dias, esses últimos anos agora, ainda mais assim após o meu retorno para cá, ela ganha a pensão de 5 mil e pouco, quase 6 mil, e nunca consegue viver com esse dinheiro. E quando tem uma coisa essa, não vai conseguir pagar um plano de saúde, que com esse dinheiro, pagando aluguel, ela não consegue. Não. Então, assim, toda a minha vida, além de tudo que eu tenho que carregar e fazer e transformar, eu tive que carregar a família. E essa coisa assim de cortar esse cordão, já te disse que fiz todo esse trabalho lá com o Suará, que tem a ver com cuidar dos buracos que ficam com o cordão umbilical que a gente não corta, e quando corta vai chegar o buraco. Isso está muito presente, isso me dá um desgaste imenso. Isso tem a ver com comportamento, de me sentir Mas responsável. por isso que eu estou te contando a história dessa mulher, porque ela tem tudo isso. Tem o irmão que é viciado em drogas, tem a irmã que não quer saber de nada, nem nada de nada de nada de nada, só ganha o dinheiro, mas não quer se envolver. Entendeu? Então, assim, ela estava com tudo isso aqui. E ela estava aqui, ó, e ainda se sentindo culpada porque ela não estava dando conta. Então, eu comecei a... O meu irmãozinho lá em Floripa, que a mãe... meu irmão em Floripa, que a mãe acostumou dando sempre dinheiro para ele, também me cobrando, me encheu de desaforo no fim do ano, quando eu disse que não. Eu estou conseguindo dizer não, mas com muito sacrifício, com muito desgaste, ainda mais agora que ainda não falei com meu sobrinho, que eu vou falar, porque não pode deixar a mãe assim desse jeito. Ele é um juiz federal, ganha muito mais que eu, e quem está aposentado perde 40%, ele ganha mais que o juiz estadual, e não se habilita nem um pouco, e disse para ela que o juiz federal não pode colocar a mãe como dependente. Então, quer dizer... Deixa eu te contar a parte boa, tá? Ela entrou em outubro, e ali foi 23 ou 24 de dezembro, um pouco antes do Natal, a gente teve um encontro. Eu olhei para ela e falei assim: Isabel, algo dentro de ti mudou. Tu tá com uma serenidade que eu não vi em ti desde que eu te conheci. E aí ela começou a contar. Ela começou a falar assim: Grazi, eu tô tendo uma leveza interna para dizer não, para não me oferecer quando precisam de ajuda,
para me posicionar quando alguém quer montar em cima de mim. Ou seja, assim, no início era muito custoso. Ela fazia, mas doía, rasgava, arrancava. Depois, com a prática, ela foi vendo que, cara, ninguém morreu. Para mim tá muito melhor. A pessoa tá aprendendo a se virar sozinha, porque é responsabilidade dela, a vida dela é responsabilidade dela, não é minha. Claro, tudo com as suas devidas proporções, né? Ou seja, é muito mais responsabilidade do filho da tua irmã, a tua irmã, do que tua. E começando Claro, esses pingos nos is, vai trazendo uma paz e vai sobrando uma energia que antes nunca estava ali. Por quê? Porque tinha um monte de gente mamando nessa energia. Aí não tem como, entende? isso para mim foi desde pequena, entende? Assim, foi muito forte e o comportamento de me sentir responsável e de me tornar disponível. Para Uhum, estar, eu fui educada para ser disponível. Isso, aliás, uhum, eu perguntei para o Sarra, ele respondeu. É como se tivesse escrito na minha testa, especialmente para uma mãe judia, como a minha mãe, que é terrível, é manipuladora e uhum, tudo mais, uhum, para ser disponível para ela. Tanto que uhum, quando eu te falei, quando veio quando vieram buscar a minha mudança para assumir lá em Brasília, no Ministério da Justiça, né, aquela minha função que foi transformar as penas alternativas em política pública, ela estava na CTI do Moinhos. Ela uhum, ficou 5 meses e meio com câncer até morrer. E o meu irmão foi dizer para ela, né, que já estavam vindo me buscar. Ela disse, mas como? Eu te criei para tu me cuidar. Eu te meu criei para Deus. tu me cuidar. O meu médico, então, o Matias, que é maravilhoso, devia ter casado com ele, judeu, rico e tudo, que eu não fui na janta quando ia me apresentar. Ele é meu médico para toda a vida. Ele disse assim, Verinha, eu te dou alta da tua mãe. Eu vou Uhum, cuidar dela. Escuta aqui, Matias, mas ela está querendo se matar até aqui dentro do moinho de vento. Nós vamos botar 24 horas uma pessoa com ela, além de todo o moinho de vento, que é o melhor hospital. E uhum, tudo isso, entendeu? Existe ele dizer que eu te dou alta da tua mãe, foi uma coisa tão fantástica que tu não uhum, imagina. Eu estava com uma dor de cabeça, passou dor de cabeça, e quando ela viu que não tinha mais jeito, Deus te abençoe, minha filha, entendeu? Parece que uhum. essas criaturas, elas te sugam até o último. Aí quando vê que não consegue, elas vão dar um jeito. Elas se Mas viram. esse é o ponto. Esse é o ponto. Quando você começa a entender isso, você começa a se posicionar com tranquilidade. Cara, ela não vai morrer. E melhor, ela não só não vai morrer, como ela vai aprender a viver. Porque Mas hoje sempre, depende de sempre mim para viver. E ela não depende de mim para viver. Mas toda essa doença vem carregada de ameaça de suicídio. A irmã da minha Claro, mãe se é muito matou lá no Rio de pesado. Janeiro, com Uhum, com 5 apartamentos, 5 quartos cheios de joias, se jogou do prédio. Eu tentei uhum, salvar 3 vezes, na terceira ela se matou. Né? uhum, A mãe tentou 7 vezes suicídio aqui, claro que não queria morrer, senão tinha morrido. A minha uhum, irmã, esses dias, andou dizendo que não tinha mais razão para viver, né? uhum, Eu falei para a minha médica que pediu para falar com a médica dela, que eu falei, e isso também tem que ser falado com o filho, que está lá em Palmeira das Missões, juiz federal. Eu não tenho uhum. mais energia para ficar falando nisso, mas eu preciso para me descarregar de cima de mim, cara, porque eu não tenho mais condição e nem quero ter condição de fazer qualquer Não coisa quer nesse ter, sentido. exatamente. É por aí. E aí a gente começa a encontrar soluções para se desresponsabilizar. Porque uma coisa é você administrar o problema e outra coisa é você administrar a solução. É totalmente diferente. Quando você Ah, administra o é? problema, sim, porque quando você administra o problema, minha irmã depende de mim. Você está administrando esse problema. Ela te procura, ela te. Como é que a gente faz chantagem emocional, blá 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 blá. Você Ela está pede, administrando o problema. Quando você administra a solução, você olha para o problema e pensa assim, cara, como que eu posso solucionar isso? Eu preciso levar a responsabilidade para o filho dela, ter uma conversa olho no olho com ele, dizer para ele assim, olha, eu sou uma mulher de X anos, eu não vou mais me responsabilizar pela tua mãe e daqui para frente é contigo.
E repetir, e repetir, e repetir, até que isso se torne uma nova via. Ela não vem mais, a via automática, crença é padrão de novo. A via automática é: eu dependo da minha irmã, eu dependo da minha irmã, eu dependo da minha irmã, padrão procurar ela. A crença muda: eu dependo do meu filho, eu dependo do meu filho, padrão procurar ele. Mudamos um hábito, mudamos um relacionamento, entende? E eu mudando isso, muda ela, porque ela vai ter que mudar, né? Ela não vai, ela vai ter. Totalmente. E por experiência, é assustador falar sobre isso, pensar sobre isso, mas é libertador fazer. A mente acha que, meu Deus do céu, todo mundo vai morrer. Não vai dar, porque sempre foi assim, porque não vai funcionar, porque... mas assim, funciona. Funciona e tudo fica melhor. Para todo mundo, inclusive, tá? Então, assim, é por aí. Tu tem alguma dúvida sobre a nossa conversa até agora? Não, eu tô achando libertador o que a gente já falou até agora. Uhum, Além do carinho e da amizade, da confiança que eu tenho contigo, a gente é espelho um para o outro, eu uhum, começo a enxergar muito melhor o quanto eu estou não cuidando da minha delicadeza. Porque com tudo que eu aprendi, eu gosto de signo e tudo mais, o Libriano tem uma delicadeza fundamental e eu uhum, nunca respeitei ela, entendeu? É agora, aham. a altura do campeonato, que eu estou tentando entender, e não interessa que eu já me machuquei tanto, agora daqui para frente que eu tenho que respeitar essa delicadeza, Exatamente. entendeu? É um novo ciclo que te permite resgatar tudo isso. Por quê? Porque agora você tem tempo, você tem o dinheiro que você construiu, então tudo que você construiu foi importante, tudo que você viveu foi importante, e agora você pode usar esse tempo e esse dinheiro para construir uma rotina que te nutre, que te valoriza, que te respeita, que te equilibra, entende? E não é só porque eu me esforcei, que eu tenho pela primeira vez em muitíssimos anos uma reserva de grana que eu mereço e que estou recebendo gratuitamente um parcelado, um valor que eles tinham que pagar para a magistratura, que agora que estão pagando, Uhum, uhum. é como se eu tivesse culpa de estar recebendo assim, e meus irmãos não, entendeu? Não tem nada a ver com eles, eles que vão para Não, puta que uma pariu, construção entendeu? tua, é uma construção tua que é mérito teu, que o resultado é teu. Exato, que é uma vitória, porque eu, na minha vida, olha, meu Deus do céu, a maior parte da minha vida eu passei devendo, porque era Uhum, sempre gastando mais do que podia, sempre me uhum, derramando. E uhum, agora, como é que eu recolho essa energia toda para mim? Começar com uhum, um sono, eu posso fazer uma experiência de tentar dormir uma semana mais cedo. O que tu acha? uhum, uhum. Tipo, aquilo que a gente conversou, né? Deitar na cama, então tem que começar antes, deitar na cama às 10 da noite, deitar, para dormir às 10, não é Na verdade, isso? começa antes. Às 9 você tem que colocar como horário deadline. 9 horas é o momento que eu já vou ou tomar meu banho, ou já tá de banho tomado, eu já vou botar meu pijaminha, eu já vou pro quarto, que é o lugar onde eu vou dormir, eu já vou deitar na cama, eu já vou pegar um livro gostoso, um romance, uma coisa que aqueles livros gostosos que eu quis ler a vida inteira, eu vou começar a ler. E daí eu já vou começando a criar esse ritualzinho, que é o ritual que vai te caminhando, te encaminhando para esse sono. Porque o que vem antes é muito importante. Porque o que vem antes de você ir para a TV? Entendeu? Tudo é desencadear. E daí significa que você não vai mais assistir TV? Não. A gente vai realocar ela em outro espaço de tempo do teu dia a dia, entende? Uhum. Sim. De modo a não atrapalhar a minha saúde, né? Que é... Exatamente, porque a gente quer o quê? Construir resultados de bem-estar através das tuas escolhas diárias. E esses Uhum. resultados de bem-estar, eles virão rápido, porque você tem coisas grandes para mudar, às vezes são pequenos detalhes, às vezes são coisas maiores. A vantagem das coisas maiores é que o resultado aparece antes, entende? Então você logo já começa a sentir. Isso é bom porque motiva, porque você sente que está fazendo efeito, né?
Sim, mas eu vou ter que marcar, já estou protelando para falar com meu irmão, com meu sobrinho a respeito, né? Uhum, Mas eu vou ter que falar e ele vai ter que ouvir. uhum, Ele é um Capricórnio, é cabeçudo, é teimoso, é uma série de coisas, ele tem bom senso, entende? Conhece a mãe que ele tem. E ele uhum, sabe do funcionamento dela. Ele que me alertou para é que ela funciona assim de pedir. É o uhum, funcionamento que ela está acostumada, é desse padrão de crenças, né? Isso uhum, ele entende. Então eu vou ter um papo legal com ele, pode deixar. Mas de maneira que eu me sinta bem. E só o fato de ter que falar com ele já me deixa muito cansada. Eu acho que ele uhum, tinha que ver isso, entendeu? E ele não, ele faz que não vê, né? uhum. Não Então, é? deixa eu te explicar como é que funciona o meu trabalho, tá? E aí você vê se faz sentido para você. O meu Tá. trabalho é um trabalho de acompanhamento. Então, a gente vai ter uma reunião como a gente está tendo agora, né? Essa reunião não Uhum. tem custo nenhum, a gente está aqui realmente para conversar, para tu entender como é que funciona, para eu também entender qual que é o teu momento e o que, que faz mais sentido para você. Eu Uhum. tenho algumas frentes de trabalho, eu vou te apresentar aquela que eu acredito que é mais, que se encaixa melhor no teu momento e na tua Uhum. necessidade. Então, eu tenho grupos de mentoria, que são em grupo. Eu acredito que para ti, nesse exato momento, isso não é o melhor caminho. Eu acredito É, que o individual para ti é o mais, o que tu vai ter mais resultado e vai conseguir encaixar um ritmo com mais velocidade nesse início, tá? Depois, mais para frente, talvez, mas agora eu não vejo assim. Então, como é que funciona? Se a gente fosse fazer, então, explicando, é um encontro online por semana, tá? A gente pode ter mais de um encontro por semana, caso seja necessário. Então, assim, tem semanas que parece que a coisa dá uma bagunçada geral. Graças, essa semana eu estou precisando de mais um encontro. Se eu tiver encaixe na agenda, a gente consegue agendar. Mas, a princípio, o ritmo bom é um encontro por semana, tá? No início, às vezes, precisa mais. E aí a gente vai ter um encontro como a gente está tendo agora. Vai olhar para o teu dia a dia, eu vou te trazer ações bem simples e bem práticas em cada encontro. Então você vai ter assim, ó, essa semana tu vai focar 100% em ajustar esse determinado ponto. Entende? Aí a gente vai conversando ali pelo WhatsApp, tá indo bem, consegui, hoje foi mais difícil, deixa eu entender por quê. Então a gente vai olhando para aquilo com calma. Na semana seguinte, a gente avalia e dá um próximo passo. Então, é de passinho em passinho. Por que de passinho em passinho? Porque, como você falou, mudar e hábito são duas coisas difíceis. Então, a gente não faz nada abrupto. A gente faz tudo suave, porque suave acontece e suave a gente consegue manter de uma forma que fica leve, né? é bem mais tranquilo. Aliás, o nosso mestre é o mestre suave. Por isso que me Aham, agrada tanto. Porque isso aí me agrada profundamente, tem a ver comigo, né? Essa uhum. harmonia de suavidade, que não é impondo, nem se puxando, nem se arrancando os Não, não, cabelos, não. que tu vai conseguir alguma coisa. Não, inclusive isso só gera ansiedade, ansiedade te tira o sono, te faz comer pior, bagunça tudo. Então a gente não quer entrar nesse lugar, a gente quer sair desse lugar de autocobrança, a gente quer entrar num lugar de auto-amor, de equilíbrio, né? E como é Então, que eu pago? então, como é que funciona? Se a gente fosse fazer encontros isolados, por exemplo, assim, Grazi, eu quero te contratar eventualmente, sessões isoladas, né, extras, sem o acompanhamento contínuo, ela custa 640. Hoje, um encontro comigo, uma consulta comigo, custa 640, tá? Se a gente for fazer um pacote de 8 encontros, que é um bom começo, né? São 2 meses aí, se você fizer um encontro por semana, custa R$ 4.000 à vista, ou você pode parcelar uma parte desse valor, e aí fica um valor um pouquinho maior. Uhum, entendi. Eu sempre vou pagar à vista, até porque a minha nova possibilidade me facilita. Eu só fiz confusão pagando em cartão de crédito várias vezes. Perfeito. Uhum, Então,
Então seria esse pacote com 8 encontros nesse momento, né? Uma Isso. vez por semana, e aí tem algum momento que tem alguma revisão, mas é sempre, como é que é? Tem alguma alteração? É isso mesmo. Não entendi a pergunta. Bom, esses 8 encontros, agora, o que tem a ver com o isolado? Seria um assunto extra? Não, Esse eu quis encontro dizer que isolado eu não entendi. no pacote de 8 encontros, o encontro sai por um valor mais acessível, porque é um Aham, pacote, né? Hoje, uma consulta custa 640, mas se você comprar o pacote, custa 4.000, que sai bem mais em conta do que comprando aham, isoladamente. Deixa eu explicar. uhum. E aí, o que inclui nesse pacote, né? O acompanhamento pelo WhatsApp, que é a grande diferença. Porque você vai conseguir tirar suas dúvidas todos os dias comigo. Né? Então, assim, tu tá colocando em prática algo, te surgiu uma dúvida, ou tu tá tendo um desafio que você não tá conseguindo superar, a gente consegue conversar ali pelo WhatsApp também, além dos nossos encontros online. Tá. Uhum. Isso tudo vai te dando suporte para que as coisas aconteçam. Porque o problema é o tempo entre os encontros, né? Então, assim, tem um encontro essa semana, até o encontro da semana que vem passa muito tempo, muita coisa acontece. Então, a gente tem esse acompanhamento aí diário que você vai podendo tirar suas dúvidas e, Uhum. enfim, ter o suporte que você precisar no dia a dia. Tá. Esses 4.000 a gente paga quando? Quando começa, quando mais adiante? Qual é o momento do pagamento do trabalho se eu quiser fazer o pacote? Eu quero fazer o pacote. Tá, o pagamento seria agora, né? Então, você já faz o Pix, eu te passo o Pix, você faz, e a gente já Uhum. agenda o primeiro encontro. Que Tá. pode ser para essa semana ou pode ser para a semana que vem. E aí você vai ter um horário fixo comigo, entende? Eu vou fechar um horário na minha agenda para você. Aham. Bom, esse horário de 11h30 de segunda é um horário bom. Não sei se tu teria a possibilidade, ou vamos... Para mim é possível. Aham. É 11h30 de segunda-feira. Uhum. Agora, a minha meta, digamos, para essa semana seria tentar, ou procurar deitar, então, e fazer o horário de sono das 10 até às 13, é isso? O que que tu acha? Exatamente. A primeira coisa que a gente vai olhar, o primeiro pilar que a gente vai olhar vai ser para o teu sono. E daí a gente não olha para tudo ao mesmo tempo, tá? Aham. Puxa, porque isso gera ansiedade. A gente ajusta algo, os efeitos positivos desse algo já começam a nos ajudar para a gente olhar para o resto. E assim a gente vai, como eu te falei, um passo depois do outro. Tudo tem uma lógica por trás. Tá? Então a gente olha para o sono, porque o sono ele tem o potencial de melhorar tudo ou piorar tudo. Por isso que a gente começa por ele. Que melhorando ele, tudo começa a ficar melhor. Tá, e eu vou hoje mesmo, às 4 da tarde, eu vou lá na minha, tem se chama terapeuta do sono, né? É uma Uhum, fisioterapeuta do sono que vai arrumar o meu aparelho, então eu já marquei uhum, para as 4 da tarde. Eu não tá. deixar de usar o CPAP, que eu vejo assim uma mudança na qualidade do sono e do dia a dia muito grande, Com certeza. Uhum, porque a isso aí minha, já a foi um minha, grande a minha apoio. apneia é acentuada, eu estou com a apneia acentuada, entende? Uhum, E isso eu custei tanto para identificar, para fazer o exame, para comprar um aparelho e agora até para me ajustar, olha que coisa, né? A uhum, dificuldade, mas eu estou fazendo, eu estou insistindo e vou conseguir. Eu tenho uhum. coragem, deixa Eu comigo, eu tenho tenho coragem. certeza. Eu tenho certeza, eu confio muito no teu resultado, Uxa, porque a tua personalidade, ela é de quem faz. Só que tu precisa de direção clara e suporte. Uhum. Entende que agora você está, como você disse, você está muito solta, né? Então Tô. tu está precisando de direcionamento e é isso que eu tenho para te oferecer. Então, Direcionamento claro. o que tu está fazendo se chama mentor da saúde, é uma profissão nova, acho legal isso aí. Novíssima, novíssima. Tanto que Eu eu fiz tenho, uma formação com uma médica, né? Porque ela estava sentindo necessidade de ter o suporte desse profissional com seus pacientes. mas que legal, porque eu tenho a minha psiquiatra, que eu vou toda quinta-feira lá na Clínica da Memória,
né? Foi lá Uhum. onde eu descobri que eu tenho TDAH-SA, e onde eu Aham. fiz uma avaliação cognitiva. Até se eu achar aqui, eu vou te encaminhar para tu ler como é que foi o Uhum. resultado. Uhum. E eu gostei muito, e lá mesmo, nessa clínica, que eu tenho o que se chama a nutricionista, que lá tem outras terapias também, né? Uhum. E eu acho que então tu veio para esse nosso campo morfogenético, né, do Isso é uma Sarrá, loucura. nos traz tanta surpresa agradável. Muito obrigada, então, meu amor. Como é que tá a tua guriazinha agora? Tá bem? Aí ela tá a coisa mais querida, a coisa mais fofa, tá grande, comprida, esperta, um amor. É? Como é que tá sendo o Uhum. verão para ti, o ano novo? Foi tudo bem? Ah, foi tudo ótimo. Recebi família. Ai, foi tão gostoso assim, foi bem, bem família assim, sabe? Muito gostoso, bem tranquilo e muito gostoso. Bom, vai ter uma sessão extra amanhã com o Sarrá, né? Parece que é no 5h30. Eu recebi o recado há Então, pouco, né? Que vai é, ter, vou ver se eu consigo assistir, mas eu vou em março, eu vou com certeza. Nós vamos se ver pessoalmente. Mas até lá, trabalho pela frente, não é é isso? isso aí. Vamos começar então? Vamos, já estou dizendo sim, manda o Pix, e aí a outra sessão seria para a semana que vem, às 11h30 de segunda, Pode é? ser. Sim, Tá. E se eu tiver alguma necessidade de emergência, eu te chamo. Tá pode legal? chamar. Aham, com certeza. Eu vou te mandar o Pix agora no WhatsApp e qualquer Tá, dúvida que tu tiver, tu me avisa, tá? Mas o teu horário já tá está certo. agendado. Um beijo, querida. Muito obrigada por tudo. Obrigada Um por me beijo. ajudar. Tchau. Imagina, um prazer. Tchau.